E Oi, aí, maravilhosa! como você tá? Paz, eu tô bem, tô animada. Ainda tô eufórica, né? A Eu gente se falou no também. sábado, que a E a gente tava sendo correria é grande, confiada. né? Demais, demais. Olha, nessa live de hoje, né? Especial, nesse 23 de fevereiro de 2026, eu tava contando aqui, né? A gente tá com 7 meses de Vetcast e muita coisa já aconteceu. E eu estou impressionada, Lu, por realmente. Eu sei que eu já lhe disse isso, mas eu tenho que dizer de novo. Eu estou impressionada como assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. E Graças a aqui no Deus. VetCast a gente tem um objetivo muito, muito lindo, eu acho muito lindo, né? Que foi a nossa união com o nosso propósito de ajudar os profissionais a estarem mais profissionalizados, mais antenados com o mercado, e como isso é bacana, né? É Porque aqui no verdade. Verticast a gente traz todos esses assuntos, essas temáticas. A gente fala de gestão, a gente fala de finanças, a gente fala de pessoas, né, de profissionalismo, de transformação, mesmo dentro da medicina veterinária, que muitos médicos têm que se reinventar, ainda mais agora com tanto médico saindo no mercado. E isso, gente, é muito bom. E eu sempre procurava na internet, né, até em sites internacionais, coisas que ajudassem os médicos veterinários a se tornarem empresários, porque como autônomo vocês são empresários, né, Lu? Sim, Já bateu muito aqui a tecla com a Rosita Lavon aqui falando sobre isso. Então, assim, e eu não achei, não tinha. Tinha um pontuado, tinha coisas antigas que começavam e paravam, e a gente está há 7 anos nessa luta. É uma luta que a gente está ainda de forma orgânica, né? A gente está trabalhando com quem a gente conhece, a gente está passando a informação para os nossos amigos, no meu caso, das consultorias, para os meus clientes, no seu caso, para os seus colegas parceiros, colegas da sua pós, da sua jornada aí de trabalho. E a gente percebe que cada pessoa que entra aqui se encanta com o nosso conteúdo. E agora veio essa novidade, né? Que copiaram, gente, a ideia. Vou especificar, porque quando eu postei, várias pessoas ficaram perguntando: foi a logomarca? Foi as cores? Que as cores são incríveis. Foi, né? Então, assim, copiaram a nossa ideia. O que é a ideia do Vetcast? É trazer aqui a informação do que a faculdade não ensina, é além do jaleco. Vai falar de administração, vai falar de finanças, vai vai falar de, além até da prática. além até da prática do dia a dia, né? É uma vivência entre um e outro e você fica no meio, assim, ó, gesticulando para saber qual o melhor lugar. Mas as pessoas não conseguem entender porque, por mais que seja uma intenção legal, né, da cópia, mesmo assim não é igual. Calma, Lu, que a gente vai já chegar nessa parte, amiga. Calma aí. Então, assim, gente, é muito incrível. A gente fica até eufórica aqui para falar, né? Mas olha Eu só, vim correndo de um atendimento para cá, porque eu queria estar aqui nessa minha energia para estar aqui com todo perfeito, mundo, perfeito. contigo. Pois chegou no momento certo, né? A missão do Vetcast, gente, é justamente essa: produzir conteúdo relevante, inspirador, conversas reais que ajudam o médico veterinário a evoluir como pessoa, como profissional, como empresário, empreendedor. Essa é a nossa missão. E a gente realmente tem o propósito de enfrentar a realidade da medicina veterinária. Inclusive, falando dessa realidade, eu vou já contar a novidade para vocês, que eu já dei um spoiler aí também sábado, quando eu fiquei eufórica. Mas é um mundo onde ninguém está sozinho. Porque o médico veterinário, depois que ele tem muitos amigos na faculdade, mas depois que ele se forma, é cada um por si. E aí ele Sim, se sente sozinho dentro do mercado. Então, essa nossa missão é de mostrar que todo mundo aqui pode estar unido, pode eu estar estou mandando para todo mundo aqui agora. perfeito, pois manda, porque esse propósito de enfrentar os desafios emocionais, técnicos, empresariais da profissão, o médico veterinário ele não precisa estar sozinho. E justamente essa é a ideia, gente, que nunca ninguém vai conseguir copiar, porque Sim. isso está no nosso coração, está na nossa alma. Oi, Tá na Jana. nossa mente. Eu tô me arrepiando, gente. Eu me arrepio quando eu falo desse assunto, porque é um assunto que realmente eu amo falar. Eu amo a profissão de vocês.
Já, para quem não sabe, que tem gente que está entrando aí agora, eu não sou médica veterinária, eu sou administradora e eu trabalho há 12 anos com médico veterinário. Eu entendo as dores de vocês. Há 12 anos com clínica. E, né, Lu, a gente sempre fala isso, que muitas coisas acontecem e não são comentadas, ninguém fala, mas aqui a gente fala e a gente trata a realidade. Aqui a Lu sempre traz a realidade do pensamento do médico veterinário e eu trago aqui uma visão mais holística, uma visão administrativa, ficando ali no gerenciamento, eu vou até usar esse termo, não sei se é mais adequado, que gerenciando a crise ali entre o médico veterinário e o empresário, que muitas vezes não se entendem, acaba desgastando uma relação que pode ser linda e proveitosa. Esses dias eu fiz até um post falando sobre a saúde mental na veterinária, que a gente passou o janeiro inteiro falando sobre isso. E aí a doutora Cris, né? Cris Freitas veio e Opa, fez um comentário dizendo que como isso é importante a gente falar, fazer essa tratativa aqui. Porque, gente, quando eu uno profissionalismo, principalmente no nosso Ceará, 90% das clínicas são administradas por veterinários. Então, é veterinário contratando veterinário. Então, dá para se encaixar, dá para sentar e conversar. Dá para trazer aqui, oi Priscila, dá para trazer aqui uma visão onde todo mundo pode trabalhar junto. E essa é a nossa missão, mostrar que o médico veterinário ele não está sozinho. E quando eu escutei falando, Lu, a pessoa me falou, olha, eu achei aqui uma pessoa, né, um grupo que está já há 2 meses aqui falando sobre coisas além da veterinária também. E eu, cara, que bacana, deixa eu ver também. E aí a gente foi ver e eles estão tentando trazer essa temática, o que é muito bom, porque mais médicos precisam ser alertados, médicos de outros estados. Porque, gente, é em um lugar após outro. Todos os médicos veterinários do Brasil sofrem a mesma dor. Eu vou botar no plural, né? As mesmas dores, porque não são poucas. Inclusive, Lu, aí agora você, né, tá falando, não copia o nosso jeitinho, a nossa energia, né? E é nessa energia, obrigada, Pri. E é nessa energia que a gente traz aqui para vocês, que numa conversa, numa das minhas conversas enérgicas com a doutora Lu aqui, ela teve uma ideia brilhante, tá? Foi uma ideia dela, eu dou toda honra e mérito nisso. E que é a gente foi nossa. conversando. No primeiro momento, eu, como administradora, eu disse: não, eu acho que não é por aí, mas vamos desenvolver melhor, vamos conversar. Eu gosto de ser aberta. E aí ela conversou, a gente trocou mais ideias, eu fiz umas pesquisas e saiu uma coisa incrível, né, Lu? E Então, gente, fresquinha e quentinha do forno. e não sai da nossa missão, mantém o nosso propósito. Na pele do vet é aquilo que o veterinário sente. Gente, normalmente o veterinário ele é confrontado, seja com o cliente, às vezes com a própria recepção, o Deixa eu auxiliar. fazer só uma pergunta. As pessoas que Vai. estão aqui, quem já perguntou ao seu veterinário, é... nossa, é sério? E ele tem Obrigada, isso? mãezinha. É sério que faz exame de coração? É sério que tem um raio-x para animal? É sério que tem dermatologista para É animal e sério que tem agora? dermatologia? É sério? Gente, tem sim. Tudo que tem o animal, a gente tem. Nós somos animais. Isso é uma das principais comparações que existe entre a medicina veterinária e a medicina humana. E, gente, esse é o nosso novo quadro. Nós vamos aqui confrontar a medicina humana com a medicina veterinária. Versus. Isso nós vamos falar de tudo. Dificuldades, desafios, o que a gente escuta, a forma como a gente explica, valores. Inclusive, hoje saiu uma notícia, viu, Lu? Eu estava vendo no jornal, foi um jornal aqui da nossa cidade, que saiu os salários mais bem pagos de 2026. E em segundo lugar está o médico clínico, com mais de 11 mil reais. Aí eu pergunto, Vou ficar calada. olha a realidade com a medicina veterinária, que o nosso conselho de vocês ainda está aí na luta por um piso salarial. Gente, eu fiquei assim, oh meu Deus, eu não acredito.
Então, assim, só a gente que está aqui dentro, a gente conhece essa realidade do médico veterinário, de como a gente precisa ter voz, a gente precisa dar voz a esses profissionais, aos problemas. Então, nesse novo quadro, tá incrível, porque a gente vai confrontar isso. Então, assim, Tu vai dar nesse spoiler? primeiro momento, eu vou agora, não me aguenta, pra eu botar isso pra fora. Então, assim, gente, nesse primeiro momento, né, a gente já tá gravado, na verdade, já estava gravado há um tempo, porque a gente Eu segue a tô. nossa programação, né? Deve estar E aí, lindo. sábado, eu estava fazendo a reedição, e quando eu fiz a reedição, foi que eu postei que estava fazendo, aí uma pessoa, olha, foi quando a pessoa falou que a gente tinha copiado a nossa ideia. Então, assim, nesse novo quadro, onde eu vou confrontar a medicina humana com a medicina veterinária, a gente vai trazer aqui os desafios, semelhanças, né? Confrontar mesmo os dois. E nesse primeiro, que nós já está gravado, nós gravamos com dois profissionais espetaculares, que foi o Vando Silveira, que ele é um groom expert. Ele hoje, inclusive, dá consultoria, é meu parceiro nas consultorias, mas ele dá consultoria específica para banho e tosa. E o designer de cabelo, o Ramon Nobre. Gente, a gente juntou os dois. Os dois que trabalham com pelo, com a estrutura do pelo. São termos assim que às vezes quem não tem muito hábito de levar o animal para o pet shop talvez nem entenda. E foi uma conversa enriquecedora. Para vocês terem Shampoos, noção, hidratação, fórmulas, né? Tudo isso encaixa também com o nosso grande patrocinador do Vetcast, a isso Droga mesmo. Vet. É E a isso gente mesmo. manda Muito um bom. beijo e um abraço também. Verdade. Muito obrigada. E aí, gente, eu sempre falo, quem conversa comigo já me conhece, eu sempre falo que a medicina veterinária, ela é muito mais avançada do que a humana. Eu falo isso de uma forma geral, né, não específica, porque eu não estudo a patologia. Então, assim, mas eu sei que na minha casa, pomada já é só veterinária. Cabelo, né? A gente sabe que os produtos dos animais, uma vez ou outra, a gente pode usar. A doutora Lu não concorda como dermatologista, mas eu não vou mentir que o resultado sai assim muito bom. Eu não disse isso lá no episódio, né? Eu não Essa, digo é tá sendo, nada. essa pérola tá saindo agora. Eu não digo é nada. Mas olha só, quando eu estava fazendo a edição no sábado, eu lembro, eu fiz uma pergunta muito bacana para eles, para o Valdo Silveira e para o Ramon Nobre, né? Eu perguntei assim, gente, eu vou até pescar, porque eu anotei para falar para vocês isso. O cliente de vocês tem briga? Dá briga, dá confusão? Porque assim, no grupo a gente sabe que tem mordida do animal, né? E aí, o Wanda, ele fez até um comentário muito pertinente e muito bacana, que ele falou assim, olha, o dono, o responsável do animal, ele tem que ter uma noção de que, assim como o filho, a gente leva o animal, né? A gente leva o filho para a creche, que ele tem até um bebê, né? A gente leva o filho para a creche, a gente tem que cuidar do nosso filho, não é jogar na mão da escola e a escola vai cuidar, educar. E o animal é do mesmo jeito. Então, assim, quando a gente tem que dizer que a pessoa tem que cuidar do animal, as pessoas ficam frustradas, que acham que é só jogar lá e a gente que resolve. E eu achei tão bacana, porque isso é um tipo de conteúdo que vai ajudar não só quem está na profissão, como também quem não está na profissão. Né? Aquelas pessoas. Eu até escutei esses dias uma médica falando que se tornou médica porque teve um animal e foi entender o que era um animal. Então a gente também tem que estudar sobre o que é, assim como toda Do mãe, mesmo pai. jeito que tem gente que estuda medicina porque aconteceu um caso na família Isso, de um muitos, muitos, câncer, né? né? E eu vou estudar. E aí estudou por causa disso. Isso mesmo. Então, eu estou muito animada. Esse episódio ele vai ao ar, né? Sabe o que, é que eu estava me lembrando? De uma das A Lu, frases. a Lu tá me cortando, gente, para eu não contar os spoilers para Eu vocês. estava me lembrando de uma pergunta que eu fiz para eles, que eu disse assim, e na relação, quando cortam o pelo e o cabelo, como é que faz para dizer que quer que o pelo do cachorrinho fique assim, se às vezes você sabe, você tem consciência que o pelo dele tem uma estrutura e não encaixa nesse corte?
Também acontece na humana. É um grande tema que nós falamos, como lidar com a frustração do responsável do animalzinho, gente. Porque ele chega, quer aquela foto, ele chega igual a mim no cabeleireiro, olha, eu quero essa foto. E aí foi super bacana que tanto o Ramon, né, que é design de cabelo, como o Vano, que é um groomer, ele falou como lidar com essa frustração e como isso acontece. É super comum isso acontecer. Então, assim, tá Ai, meu muito Deus, que bacana vontade esse de ver. episódio. A gente tá, assim, me perguntaram até assim, não dá pra liberar esse episódio hoje? Você tem certeza? Eu Até disse, eu olha, queria. eu disse assim, olha, até pra liberar dá, porque tá tudo pronto, ele já tá inclusive no YouTube, mas tá privado, gente, vocês vão ter que aguardar. A gente tem que seguir a Ei, eu programação. quase mando pro Ramon. Olha aí. Aí tu fica me cortando pra eu não falar spoiler e tu quer mandar pro povo Não pode já, né? falar, não. O pessoal tem que ficar curioso, com vontadezinha de ver e ir lá. É, a gente tá muito incrível. A gente mantém aqui, afirma que com os médicos veterinários o nosso propósito, tá? De estar sempre junto deles, enfrentando os desafios, sejam eles emocionais, técnicos, empresariais, que a gente não quer aqui, a gente não aceita que ninguém se sinta sozinho, porque você não tá sozinho, Sim. não tá. Então, hoje falando de uma outra notícia que eu vi hoje, assim, se cada notícia que eu vi, se eu pudesse fazer um podcast, que a gente quer falar sobre isso. Mas eu vou falar porque todo mundo do segmento veterinário com certeza viu, né? Uma empresa, esses dias, que perdeu uma causa judicial por uma superdosagem de um animal. Gente, isso é uma coisa que mexe com a estrutura, não é só uma estrutura financeira, é uma estrutura emocional, porque envolve muitos profissionais mesmo. Eu não conheço o caso, não foi na nossa cidade, mas eu queria deixar aqui uma mensagem para esses profissionais e para outros profissionais que estejam, passam por isso, né? Às vezes, muitas vezes, nesse caso, eles perderam a ação judicial, mas eu já passei por ações, já fui conselheira em ações assim. E o que é que acontece? Muitas vezes não foi um erro médico, muitas vezes foi um erro de digitação. Tinha uma vírgula no meio do caminho e a pessoa não colocou. Tinha um ponto no sistema e a pessoa não colocou. E isso é usado contra o médico veterinário. Então, assim, eu deixo aqui, né, meus sinceros sentimentos a todo mundo envolvido. Quem perde um animal nunca é fácil, eu já perdi. Também. A gente entende essa frustração. Quem está dentro de clínica, a gente entende que sempre tem que ter um culpado, tá? Mas assim, que os profissionais sejam condescendentes com eles mesmos, né? Assim, sejam perdoadores com eles mesmos, coloquem a cabeça no lugar. São profissionais que precisam, nesse momento, de um acolhimento, não de um julgamento, até porque o julgamento já foi. É. Repito, não conheço a história, tá? Mas a gente sabe, a gente está dentro de clínica e a gente fala muito disso, da importância de o processo, o fluxo de trabalho ser organizado de forma correta, até para privar, não é nem privar a palavra correta, eu acredito que seja blindar a equipe dessas coisas emocionais que acontecem, né? Então, todo médico, antes de terminar o plantão, eu sei que você está ali cansado, está querendo dar descansado, está na correria para ir para o outro plantão, mas para, volta, revisa Presta ali atenção, né? rapidinho, presta atenção no que você colocou, no que você escreveu, no que você digitou, porque a tua assinatura, o teu CRMV, vale ouro, ouro. E eu espero que em nenhum momento precise valer a sua vida. É. A nossa missão aqui se mantém como você não está sozinho. E se você passou por isso em algum momento na sua clínica e não quer passar, quem nunca passou, fica aqui com a gente, que a gente dá altas dicas de como você está sempre blindado, está sempre com essa energia boa para trabalhar. Quem trabalha com animais trabalha porque ama, mas Sim. também tem que trabalhar de uma forma agradável, né, de uma forma inteligente, estratégica. A gente fala muito aqui sobre isso.
de como o médico veterinário ele tem que ser estratégico, pensar de forma estratégica, porque só assim você vai conseguir, primeiro, é ser feliz na sua profissão, e segundo, é fazer isso ser rentável para você. A gente está falando de dinheiro mesmo, né? Ser rentável. Sai daquele círculo vicioso de ficar reclamando, de Sim. dizer, ai, o meu conselho não ajuda, e aí eu pergunto, inclusive eu ouvi de novo E o isso essa tempo passa. semana. O tempo Ah, é porque o passa. conselho não ajuda. Eu perguntei, cara, qual é a última ação do conselho que o teu conselho fez? Me diz aí. A pessoa, não sei. Eu nem acompanha. Então acompanha antes de reclamar. O conselho está sempre ali. Eu sou suspeita para falar, né, de gestão, mas assim, essa gestão está muito bacana, muito acessível. Então fica perto. Tem agora o sindicato, a doutora Patrícia. Vamos trazer a doutora Patrícia para cá, viu, doutora? Doutora Show. Patrícia, se estiver ouvindo aí, a gente vamos trazer, fazer esse convite. Então fica antenado, para de reclamar, sai daquele círculo vicioso de resmungar, de reclamar, de dizer que é preço, que é valor. E se dê o valor. E a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar. Vai ter mais conteúdo, viu? Eita, menino! Essa Vai Luciana tá agora. preparada. Agora vai ter mais conteúdo, viu? Por aí. Essa Luciana está preparada. Olha, doutora Luciana, é, como aconteceu tudo isso, né? Da gente de copiarem essa ideia, repito, gente, eu acho incrível, Como foi que você mas se até sentiu? chegarem, assim, não é a primeira vez que copiam alguma ideia minha, né? Por que Inclusive aí será, né? aqui na nossa região de veterinária, olha, termo, ideia, tipo, forma, modo, processo, já estão copiando. Mas é isso que move a gente, é isso que move a gente para a gente crescer melhor, para a gente estudar Sim, mais, é para a sim. gente trazer mais novidades, para a gente ir para fora conhecer outra Para a coisa. gente se É o que tocar me que o que a gente move. está dizendo, estão É escutando. verdade, a gente está no caminho certo. Acabei de, antes de entrar na live, eu estava gravando um áudio, que a pessoa perguntou, né? Mais uma pessoa perguntou, o que foi que copiaram? E aí, como é que tu tá se sentindo? Desse gente? Tô no caminho certo. Estamos no caminho É certo. sinal que a gente agradou. Muito. E isso é muito bacana. Então, Eu fico gente, feliz é pra também. gente, pra gente não se delongar, nosso canal no YouTube está incrível. Se inscreve para receber as novidades. Assiste, Manda comenta para os enquanto você está amigos, assistindo. comente. Isso, enquanto você está assistindo, você pode fazer o comentário lá de o que é aquela sua ideia. Tá tudo bem se você não concordar. Tá tudo Sim, bem, esse é o com seu certeza. espaço, tá? E tá tudo bem você discordar. Ah, mas eu penso assim, tá tudo bem. Coloca lá, a gente quer saber o que tu tá pensando, o que tu tá analisando. Curte os posts, né? Nós temos vários convidados e a gente continua aqui com a nossa missão em trazer e falar sobre gestão, sobre pessoas, atendimento ao cliente. Eu queria falar mais uma novidade, mas essa eu não posso mesmo, só tá nenhum spoiler. A gente está aqui com muita Eu fazer com o novidade outro. esse ano. Cuidado, que eu te dou um cascudo. Ela vai mandar aqui um O 3D para cocorote. mim. E aí, gente, na consultoria, né, a doutora Lu está trabalhando hoje como veterinária a domicílio. A gente tem vários assuntos para falar sobre isso. Com a telemedicina veterinária, que vai. Essa eu já dei spoiler, eu vou falar só a mesma coisa que eu falei da vez passada, tá, 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 doutora? tá. Vem novidade aí com a telemedicina veterinária, Sim. que a gente vai ajudar mais ainda os médicos veterinários. Inclusive, vi uma notícia essa semana também, com o crescimento de 80% na telemedicina veterinária. 80%, gente, os nossos médicos no Ceará não estão preparados para isso ainda. E a gente precisa seguir esse foguete, porque não Tava dá para doida, dar eu ré. tava doida que a doutora Carol viesse para Fortaleza para poder falar, né, em um episódio. Mas a mulher é Nosso chique sonho. A gente até demais. falou sobre isso na live com ela, né? Mas, gente, quem não viu, tá gravado lá no canal do YouTube a live com a doutora Carol Santana, pioneira da telemedicina veterinária no Brasil, tá? É no E mundo. aí, Ela faz muitas coisas no mundo. super bacana. E ela fica muito bacana, a live dela tá incrível. Vai lá e assiste. Canal do VetCast 360, na pele do Vet, no YouTube, tá? Temos também o nosso Instagram, o Instagram do VetCast 360. A gente não consegue fazer live por ele ainda, né? Porque vocês sabem que tem que atingir um número de pessoas. Inclusive, ajudem, nos ajudem, quem estiver assistindo.
Vai lá Manda e para um curte, amigo, ajudar manda a para a gente. mamãe, para o papai, todo mundo pode curtir, pode Isso aí. escrever. E, gente, e é muita novidade para esse ano, né? A doutora Lu com a parte da telemedicina veterinária, eu com os cursos de recepção para a clínica veterinária. Meu curso, gente, não é conteúdozinho, eu sei o que tem no mercado, não, Até eu nada quero se assistir, compara. mulher, porque é Pois top. você já vai fazer sua inscrição, viu, dona Lu? É Tem que fazer top. sua Gente, inscrição. O vocês curso não de... podem perder de jeito nenhum. Ela tá falando isso porque ela não fez o curso, mas ela leu o material, É tá? Que lógico que eu não também vai sou ser boba. lançado esses Eu não dias. sou boba. Um material incrível, não é cursinho, não é nada, não tem nada no mercado. Eu te prometo, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem nada no mercado igual. O meu curso de recepção veterinária e e gerência de clínica veterinária não tem nada igual no mercado. Eu te garanto. Até porque, Ti, isso é tão importante, até mesmo para os contratantes, terem uma pessoa de alto padrão ali na sua recepção, que entenda de tudo, que saiba realmente o que é que está fazendo, entendeu? Porque o atendimento ao cliente não é só abrir a boca e conversar, é saber sobre o que está falando. E tem até as Você foi muito diretrizes. feliz nessa frase, gente. Recepção de clínica veterinária não é só atendimento. Tem que entender de pessoas. E é isso que eu ensino no meu E curso. sem querer, você também trata com sentimentos ali. E é isso que eu ensino no meu curso. Até a entender o sentimento que a pessoa vai ter, acredita, Lu, baseado só no olho, análise corporal. Claro, porque o curso da Análise Tice corporal. é o melhor. Não, eu não posso deixar de falar que tu é suspeita, tá? Tu é Oi, suspeita. Priscila, tudo bom? É, tá aí. Gente, a gente tem que encerrar, a gente já tá partindo aqui para finalmente, mas assim, só para dar um arremate, você que está entrando agora, do que foi que nós falamos. Essa live vai ficar gravada, vai pro canal do YouTube amanhã. Então, por favor, já vai lá, VetCast Se 360, inscreve, na pele do compartilha. Vet, se inscreve, amanhã a gente coloca no ar se você perdeu para ver o começo. Primeiro assunto, o VetCast 360 foi copiado a ideia, e a gente está muito animado porque a gente já está há 7 meses colhendo o que a gente planta e agora a gente está lançando um novo quadro que já estava gravado, calhou aí a informação, Incrível, que né? é o confronto da medicina veterinária com a medicina humana. Esse episódio que vai ao ar quarta-feira é o episódio número 10 já, tá? De episódios mesmo, não é só a live, é o episódio. E aí nós vamos confrontar a medicina veterinária com a humana. E nesse primeiro episódio, nós vamos com um groomer expert, que é o Vando Silveira, e um designer de cabelo, que é o Ramon Nobre. Então fica ligado, vem muita coisa boa ainda por aí. E toda segunda fica aqui com a gente. Não é E isso, a gente Lu? espera vocês todo o tempo lá, ó, clicando, compartilhando, viu? Porque só assim Tudo a que gente vai vocês trazer mais comentarem, conteúdo a bom, gente vai gente. trazer mais temas, né? E vai conseguir abranger a mente da gente para a gente trazer novidades, temas inesperados, porque tem muita gente que diz assim, nunca imaginei. É Vetcast. verdade, é verdade. Lu, meu amor, muito obrigada. É sempre muito bom estar com você, com a Com sua certeza. energia. Incrível, incrível mesmo. E a gente se vê por aí, né, Lu? Até a próxima segunda. Valeu! Tchau, Beijo, gente. tchau. Boa noite.